Olá, amigos! Preparados para mais uma aula de estudo do meio e cidadania? Adoramos estar aqui convosco. Ficamos mais próximos da nossa escola, dos nossos alunos e de todos os alunos portugueses que nos estão a ver ou noutros países com a língua portuguesa. Olá, espero que estejam bem. É muito bom estar aqui convosco, a partilhar e a transmitir aprendizagens. Hoje vamos começar mostrando-te algo que fizemos em casa. Na aula passada falámos da rosa dos ventos e dos pontos cardeais. Então, hoje trouxemos este quadro que fizemos. Reaproveitámos material, esta tela que já era usada, e usámos aqui algum papel amassado para fazer uma pasta. Como podes ver, tens cá os vários pontos cardeais. E aqui tens o norte e o sul. Até vimos na bússola na semana passada, lembras-te, na última aula. Acho que ficou muito giro. E lá em casa também fica muito agradável. E mais uma vez, ajudámos o nosso planeta. Na aula de hoje vamos falar dos solos e da importância dos solos para a sustentabilidade do nosso planeta. E ser sustentável é garantir que as próximas gerações possam usufruir de tudo aquilo que nós agora podemos usufruir. Vamos começar com duas questões. O que é um solo e também como se forma o solo? De certeza que estás curioso aí em casa. Poderemos pensar o que será o solo. Será que é o jardim onde nós podemos brincar? Será que é uma exploração agrícola? Será que é o chão que pisamos? O solo é, na verdade, a camada superficial da crosta terrestre. E o solo é formado por água, ar, por matéria orgânica, que são os restos de animais ou plantas que morreram, e por minerais. A formação do solo é algo que demora milhares de anos. Não acontece de um dia para o outro e resulta da decomposição das rochas e da sua degradação e acumulação é que levam à formação do solo que nós conhecemos e nos permite distinguir diferentes camadas no solo. Se fizermos um corte, conseguimos observar várias partes por várias camadas nesse solo. Para que consigas visualizar isso muito bem, vou mostrar-te aqui uma imagem para que seja mais fácil observar. Então, ao observarmos as várias camadas de solo, conseguimos ver um corte que está ali na lateral para observares melhor. Apresentam o solo características diferentes, de acordo com a sua origem e composição. Consegues ver ali muito bem, até tem cores diferentes. Aqui consegues ver as suas partes, ou seja, à superfície temos humus que tem restos de plantas e animais. Também conseguimos observar rochas, areia, pedras, ar e lá infiltrada também está alguma água. Aqui, em maior pormenor, temos ali restos de plantas, restos de animais e restos de rochas. Os fatores que contribuem para a caracterização do solo são o clima, a erosão, as rochas e também a matéria orgânica. Penso que foi fácil para ti perceber, visualizando desta forma. Mas agora, para que consigas perceber melhor os tipos de solo que podemos encontrar na natureza, vamos ver um vídeo sobre a constituição do solo. Se desenvolve a vida. Resulta da degradação das rochas pela água, vento, temperatura e pelos seres vivos num processo designado por erosão. Quer dizer que os solos são as rochas desfeitas? Mas a Terra não é só areia e pedras, pois não? Tens razão. Vamos fazer algumas experiências e tentar perceber como é constituído o solo e que diferenças existem entre diferentes solos. Confirma que tens contigo todo o material. E procura um solo numa zona com árvores e vegetação.
Excelente local. O que observas? Há muitos restos de plantas e animais e há também pequenos animais vivos. Aos restos de seres vivos em decomposição chamamos humus, uma parte importante do solo. Agora, colocamos um pouco de água num frasco e juntamos-lhe uma amostra de solo. Agitamos e deixamos repousar alguns minutos. O que observas? Há pequenas bolhas de ar que se desprenderam do solo. Também há a flutuar restos de plantas e animais. E no fundo do copo? No fundo do copo há pequenas pedras e areia. Muito bem. Agora coloca uma amostra dentro de um frasco, bem seco, tapa-o e deixa-o ao sol. Olha, o frasco está a ficar embaciado. Porquê? Porque o solo tinha a água que se evaporou e se depositou nas paredes do frasco. Com estas observações, já sabes como é constituído o solo? Sim, é formado por restos de plantas e animais, humus, por areia e pedras e também por algum ar e água. Estiveste atenta! A presença de humus é importante porque o torna adequado para a agricultura. No entanto, os solos não são todos iguais. Os solos, na verdade, não são todos iguais. O solo pode ser classificado como arenoso, como argiloso, calcário e ainda arável, se é ou não bom para a agricultura. Então vou explicar-te o solo arenoso. É constituído, como diz o nome, por areia. É um solo de cor branca, claro, e não tem cheiro. É um solo pobre em nutrientes, porque lá não há matéria orgânica que torne aquele solo saudável para as plantas. O solo argiloso também vem da argila. Então, é um solo que tem um cheiro a barro, é um solo pobre em nutrientes, pois lá também não há matéria orgânica suficiente para que as plantas gostem de crescer lá e cresçam lá saudáveis. Por fim, o solo calcário é composto por vários sedimentos de rochas e até por alguma matéria orgânica. É um solo fofo que cheira a terra quando conseguimos cheirar e tem alguns nutrientes, mas também não os bastantes para que seja um solo arável. Portanto, estes três tipos de solo que agora te expliquei são não aráveis. Não são bons para a agricultura porque não têm nutrientes para que as plantas se possam alimentar e crescer de forma saudável. Outros tipos de solo são solos aráveis. São bons para a agricultura e são muito diferentes, até na sua cor. E como vimos no vídeo, para além da cor escura, têm restos de animais e restos de plantas, a tal matéria orgânica que forma o humus, que é muito bom para que a planta se possa desenvolver, e têm um cheiro a terra e são fofos para que a planta goste de lá estar e possa consumir muito bem a sua água. Vamos agora ver algumas experiências com tipos de solo para que possas perceber o que é o arável e o que é ser um solo não arável. Vamos dar uma volta e recolher amostras para percebermos as suas diferenças. Já temos 3 amostras diferentes: um solo argiloso, um arenoso e um arável, adequado para a agricultura. Vamos começar pela cor. Que diferenças observas? O solo argiloso e o arenoso têm uma cor mais clara. O solo arável tem uma cor mais escura, mais castanha. Sim. E quanto a cheiro, notas diferenças? O solo argiloso cheira a barro. O solo arenoso quase não tem cheiro. E o solo arável cheira a terra. Outra propriedade é a sua textura, ou seja, o aspecto das suas partículas. Que diferenças observas? O primeiro solo tem partículas muito finas.
O solo arenoso só tem grãos de areia soltos. E o solo arável tem um aspecto mais fofo porque também tem humus. Bem observado! Vejamos agora a permeabilidade dos solos, se eles deixam que a água se infiltre ou não. Vamos lá observar um outro vídeo para percebermos melhor. Agora, para percebermos se deixam passar água facilmente, pousamos em cada frasco um coador e em cada um a mesma quantidade de solo. Depois, colocamos a mesma quantidade de água. Espera um pouco. O que observas? Os frascos têm quantidades diferentes de água. Porquê? No solo argiloso, a água ficou presa e pouca chegou ao frasco. No solo arável, uma parte da água ficou na terra e o resto passou para o frasco. O solo arenoso deixou passar quase toda a água. Pois é, a água não atravessa os solos da mesma forma e, por isso, nem todos os solos são bons para a agricultura. Uns não retêm água suficiente e as plantas secam. Outros ficam encharcados e as raízes das plantas acabam por apodrecer. Concluímos assim que o solo arenoso é um solo que é muito permeável. Porquê? Porque a água infiltra-se nos grãos da areia com muita facilidade. Este solo é um solo que depois fica seco e é pobre em nutrientes. Logo, não é bom para a agricultura, isto porque as matérias se dissolvem na água que acaba por se infiltrar. Já o solo argiloso, ele é impermeável porque retém muita água. Este solo, quando seca, fica muito seco e logo as plantas não se desenvolvem neste tipo de solo. Ou então acumulam água à superfície e as plantas acabam por apodrecer neste tipo de solo. Já o solo calcário é permeável. Quer dizer isto que deixa passar a água. Por isso, também acaba por ter poucos nutrientes e é inadequado ao cultivo da agricultura. Não conseguimos ter um solo rico neste caso. Temos o solo arável, que este é diferente, é semipermeável. Porquê? Porque ele retém uma certa quantidade de água. Alguma fica à superfície, outra vai se infiltrando, a que está em excesso acaba por atravessá-lo. Este solo é bastante fértil e ótimo para as culturas agrícolas. É muito bom para a agricultura. Vamos agora ver um pequeno vídeo da escola virtual para que consigas perceber bem tudo isto. Com todas estas atividades, o que descobriste sobre o solo? Vi que o solo é constituído por fragmentos de rochas, restos de seres vivos, por ar e água. Que os solos são diferentes entre si e que são importantes porque é aí que crescem as plantas e vivem os animais. Então, já vimos como se constitui o solo, que tipos de solo é que podemos encontrar na natureza e sabemos que os solos são muito importantes para a vida do homem na Terra, porque eles dão-nos a nossa alimentação. E os solos são usados nas explorações agrícolas, como nas explorações florestais, mas também são importantes na indústria. E se calhar nunca pensaste que são importantes também no turismo, mas são. Vamos agora ver uma apresentação onde podemos ver a utilização dos solos e a sua importância. Nesta primeira imagem, observamos o solo como uma área agrícola. O solo é fundamental no ecossistema terrestre, pois é dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem. O homem e os animais alimentam-se de plantas, o que torna a agricultura essencial ao desenvolvimento dos seres vivos. A agricultura está distribuída por todo o território português. No entanto, existem zonas que têm culturas específicas. Por exemplo, os cereais estão no Alentejo e os arrozais poderão estar junto ao Rio Mondego, na zona de Coimbra. Vamos ver uma segunda imagem e nesta imagem temos o solo como uma exploração florestal.
ocupado por uma área florestal. A floresta desempenha um papel importante na produção de oxigênio, também no fornecimento de matérias-primas para a indústria, como a madeira ou a lenha, e também na proteção dos solos, evitando a erosão dos mesmos. Podemos encontrar florestas, essencialmente no interior norte de Portugal e na região centro do nosso país. E agora vamos ver o solo como uma importante utilização na indústria. A indústria que também depende do solo, porque transforma as matérias-primas que podemos retirar dos solos noutros produtos. Por exemplo, transformamos o tomate em polpa usada na alimentação, transformamos as uvas em vinho ou os cereais em farinha. As indústrias estão distribuídas por todo o país, mas conseguimos encontrá-las, a sua concentração é maior junto às áreas urbanas, as vilas ou cidades. Por fim, temos o solo como utilização no turismo. Portugal tem imensas áreas de turismo e são essencialmente junto à costa. Os campos de golfe são uma utilização do solo para o turismo. Quando a área dos solos está preservada e não apresenta poluição, as pessoas escolhem essas zonas para fazer turismo, para se deslocarem. E vimos assim então as possíveis utilizações do solo no nosso país. É sem dúvida fundamental diminuirmos a poluição dos solos. Isto porquê? Porque eles são muito importantes para um país. A sua degradação e a sua desertificação empobrecem um país porque o solo não é renovável. Nós não conseguimos que ele se renove. Logo, temos de diminuir o impacto das nossas ações e da poluição. A degradação, que é a destruição dos solos, leva, sem dúvida, à diminuição também de todas as reservas de água e da forma como ela está na natureza, se fica potável ou não, se é boa para consumo, para utilizarmos. Já a desertificação é um processo que acaba por transformar e empobrecer os solos, o que também é muito preocupante no nosso país e em todos os países do mundo, pois vai fazer com que o solo se assemelhe a uma espécie de deserto onde não haverá nem animais nem plantas, o que provoca efeitos gravíssimos no ambiente, origina a escassez de água, a escassez de alimentos e altera toda a biodiversidade. Deixamos de ter uma biodiversidade de animais e plantas. Portanto, temos de ter cuidado. É muito preocupante, não é, Cláudia? É verdade. A destruição da vegetação que está nos solos leva à degradação dos mesmos e leva também à desertificação dos solos, que vão ficando pobres em água, mas também em nutrientes e deixam de ser solos bons para a agricultura, o que vai provocar a escassez de alimento. Certo. Tudo isto diminui imenso a fertilidade dos solos. Logo, é algo que nos temos que preocupar. E também diminui a produtividade ao nível da agropecuária. Se não tivermos um solo fértil que produza plantas, também os animais não se alimentam destas plantas. Logo, tudo isto tem consequências a todos os níveis. E, como tal, também na economia de um país. Porquê? Porque as pessoas acabam por querer se deslocar para outros locais e acabam por não ter dinheiro à perda de receitas, o que leva à pobreza e à fome. Já falámos nisto noutra aula. Exato. As pessoas são obrigadas a migrar, ou seja, a deslocarem-se para outras partes do nosso país à procura de melhores condições de vida e às vezes até a emigrar, sair do nosso país para aí encontrar melhor sustento. A desertificação é, assim, um processo que leva à degradação do solo e, consequentemente, ao seu empobrecimento e a uma pior qualidade de vida de todo o país e a falta depois de alimento e o ciclo que isso vai causar a nível da economia. Sim, mas vamos ver um pequeno vídeo, sim, para percebermos melhor da escola virtual
para percebermos melhor estes Impactos, fenómenos. não é? Estes fenómenos da degradação e da desflorestação também. A desertificação origina uma diminuição das reservas de água e uma degradação da qualidade da água existente. A degradação do solo e o avanço da desertificação aumentam a escassez de água e de alimentos, o que leva à perda de biodiversidade. A destruição da vegetação e consequente desertificação deixa os solos mais expostos aos agentes erosivos, o que agrava os impactos das cheias. O desbaste indiscriminado de árvores e o avanço da desertificação contribuem para o aumento da frequência de tempestades de areia, que diminuem a visibilidade e aumentam os riscos para a saúde humana. A diminuição da fertilidade dos solos em resultado do processo de desertificação reduz a área cultivada e diminui a produtividade agropecuária, o que leva a perdas de receitas económicas, fome e pobreza. A diminuição da capacidade produtiva dos solos leva à migração, por vezes maciça e forçada, das populações rurais em direção às principais cidades e ao crescimento dos fluxos de refugiados. O processo de degradação do solo e de desertificação contribui muitas vezes para o aparecimento de conflitos relacionados com a posse da terra ou das reservas hídricas. Então, estes dois processos são algo com que nos devemos preocupar imenso. Este processo da degradação e da desertificação vai originar em todos os países algo extremamente preocupante. Ou seja, vai originar conflitos entre os seres humanos. Porquê? Porque as pessoas vão querer sempre para si todas as terras que são mais férteis, todas aquelas em que há reservas hídricas, que têm água, para seu próprio benefício. Logo, começam com estes conflitos para conseguirem estas terras mais produtivas, mais férteis, estes solos que são efetivamente melhores para toda a economia de um país. Estas causas devem-se essencialmente à ação do homem, porque nós temos os impactos da natureza, da erosão, mas o homem é o principal causador destes fenómenos, pois é ele muitas vezes destrói os solos e acaba por ter ações que não são as mais corretas. Assim, para refletirmos sobre a importância do solo, sobre a sua importância a nível da economia, para a nossa saúde, para uma boa qualidade de vida, e para percebermos a necessidade de o protegermos, de cuidarmos de quem cuida do solo e de incentivarmos também a agricultura, vamos ver um pequeno vídeo da escola virtual que nos vai ajudar a percebermos melhor e a sistematizar as aprendizagens que hoje aqui fizemos, quer sobre a importância dos solos, quer sobre os tipos de solos, quer ainda a sua importância para a economia, para a saúde global, para a melhoria de vida de todas as pessoas nos nossos planetas, no nosso planeta. O solo é ainda, devemos ainda frisar, se calhar, um aspecto que não focamos, que é, às vezes, os solos férteis são ocupados por grandes urbanizações e esse facto também vai empobrecer aquela área que poderia ser uma boa área agrícola, uma boa área florestal e, portanto, temos de ter atenção e cuidar das nossas áreas agrícolas e florestais. Vamos ver, para sistematizar as nossas aprendizagens, este recurso. O solo é um recurso não renovável, sujeito cada vez mais a processos de degradação. Levam a uma diminuição do potencial produtivo do solo e, a longo prazo, a uma perda total da sua fertilidade. As principais causas de degradação dos solos devem-se à ação humana, e são elas: o pastoreio excessivo,
que torna os solos mais suscetíveis à erosão, a desflorestação provocada pela extração de madeira e pelos incêndios florestais, a agricultura intensiva, que infeta o solo com químicos e que esgota os seus nutrientes, a expansão urbana, que ocupa solos férteis e fomenta a impermeabilização dos mesmos, e a poluição, que pode ser a descarga de resíduos ou devido às chuvas ácidas. A desertificação é o processo de transformação e empobrecimento dos solos que os tornam semelhantes aos que se podem encontrar num deserto. As principais causas da desertificação são as mesmas da degradação dos solos, incluindo a desflorestação e a agricultura intensiva, mas combinam-se com as alterações dos padrões de precipitação. Resumindo, a degradação do solo consiste na diminuição do seu potencial produtivo e consequente perda de fertilidade. Por sua vez, a desertificação diz respeito à expansão dos desertos às áreas vizinhas. As principais causas responsáveis pela degradação do solo e desertificação são o pastoreio excessivo, a desflorestação, a expansão urbana, a agricultura intensiva e a poluição. Estamos mesmo a terminar a nossa aula e, como já é habitual, temos uma tarefa para te propor para que possas realizar em casa. E então vamos ver aí em casa como é que a água se infiltra no solo, se infiltra muito ou pouco. Eu hoje trouxe-te aqui, que troquei de um vaso lá de casa, uma planta, para que depois possamos ver. Então, coloquei-a aqui neste vaso transparente, para que quando faças a experiência em casa consigas observar. Vamos em casa colocar água e verificar se a água fica à superfície ou se infiltra e fica toda embaixo aqui no vasinho. Vamos observar se o solo é permeável ou é impermeável. Podes fazer esta experiência em casa, em qualquer vaso que tenhas, e também registar no teu caderno as conclusões a que chegaste. Se ele deixa passar a água ou não deixa passar a água. Como estamos mesmo a terminar, esperamos que tu tenhas aprendido muitas coisas com esta aula dos solos. E agora vamos fazer a nossa autoavaliação habitual. Já sabes que colocas lá no teu caderno a data, podes fazer os teus apontamentos, fazer o registro daquilo que aprendeste, que foi mais significativo para ti hoje. E, como sempre, desenhas as imagens de acordo com as tuas aprendizagens. Já sabes que tens 3 imagens que são expressões e que elas têm diferentes significados. A primeira, não fizeste aquisições, não conseguiste aprender muitas coisas ou não percebeste aquilo que te foi explicado. Numa segunda imagem, percebeste, fizeste aquisição e a aula correu muito bem porque conseguiste aprender muitas coisas. Já na terceira imagem, uau, quer dizer que percebeste tudo muito bem e conseguiste efetuar aprendizagens ao longo de toda a aula. Essas aprendizagens podem ter sido novidade para ti ou algo que tenhas relembrado. Porquê? Porque em algumas escolas do país, certamente, estas aprendizagens já foram trabalhadas. Sim, exatamente. Mas nós viemos aqui ajudar-te a relembrar ou a aprender. Esperamos que tenhas gostado desta aula. Nós gostamos de estar aqui. Sim, é sempre um prazer. É sempre um prazer. Gostamos imenso de estar na tua companhia. E mesmo que já tenhas feito estas aquisições, achamos que consegues sempre aprender mais qualquer coisa. Vamos nos despedir? Vamos nos despedir. Fiquem bem, fiquem em casa. Gostamos muito de estar aqui convosco. Até à próxima aula. É sempre um prazer, porque é uma proximidade que temos com a nossa escola, com os nossos alunos e também convosco em todo o país. Sentimos-nos muito melhor, apesar de às vezes termos um bocadinho assim de nervos durante estas aulas. Vamos nos despedir e
desejar que tenham o resto de um bom dia. Beijinhos, Beijinhos e sorrisos para todos aí em Adeus. casa.